Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência então nos nossos vídeos sobre custeio variável. Pessoal, então fiquem atentos porque a gente já está em mais um vídeo, é o terceiro vídeo sobre gestão de custos em método de custeio variável. Se vocês estão ainda com dúvida, acompanhem os outros vídeos anteriores e é importante que vocês sempre perguntem se vocês tiverem dúvidas, certo? Então, vamos dar sequência no vídeo de hoje para a gente entender um pouco melhor sobre custeio variável. Hoje, então, pessoal, nesse vídeo, eu quero que vocês prestem atenção que custeio variável e custeio por absorção possuem algumas diferenças muito importantes. Vocês provavelmente já devem ter percebido algumas delas, mas eu quero destacar, então, a mais importante e a mais crítica em ambos os casos. Quando a gente fala, então, sobre custeio variável e custeio por absorção, a grande diferença entre elas é a utilização do custeio variável. A grande diferença, então, está nos resultados causados pela contabilização nos estoques. Então, vou até destacar aqui, resultados causados pela contabilização nos estoques. Porque, então, percebam que quando a gente analisa o custeio por absorção e o custeio variável, existem algumas formas diferentes de apuração dos custos. Quando as vendas elas são iguais ao que você produziu, então a única diferença que pode existir entre eles é o custo indireto de fabricação, reconhecido como despesa no demonstrativo de resultados no custeio variável. Então, no custeio variável, o que antes causava um tipo de desconforto no método de custeio por absorção, você não vai nem chegar perto. Então, quando você tinha que pensar em rateio, você passa longe disso. Eu não quero saber sobre rateio, eu quero dar sequência sem ter que arranjar um critério arbitrário para fazer a distribuição por produto. Nesse caso, então, você vai pegar todos os teus custos indiretos de fabricação e jogar direto no demonstrativo. Você nem se preocupa em nenhum momento. Só que, por outro lado, quando a produção ela é maior que as vendas, então quando você vendeu, por exemplo, quando você produziu 1.000 peças e vendeu só 800, você então, deixa eu ver, produção e vendas. Então você tem uma certa quantidade que fica em estoque. Nesse caso, então, o lucro líquido apurado pelo custeio para absorção, geralmente ele vai ser maior que o lucro líquido no custeio variável. E eu explico por quê, pessoal. Essa diferença, então, vai acontecer porque no custeio para absorção, parte dos custos indiretos fixos de fabricação no período, ela vai ser diferida no estoque. Então, o que a gente tinha dúvida do que ia ser mandado para o estoque, aqui no custeio por absorção, você vai arranjar um critério e vai fazer essa distribuição de acordo com o produto. Se foi para o produto A, se foi para o produto B, para o produto C. Só que no custeio variável, tudo o que for indireto, ele vai ser lançado contra o resultado como custo do período. Então, nesse caso, no custeio variável, você vai pegar esses custos indiretos e lançar como se fosse um gasto fixo. Você não quer nem saber sobre ele, joga direto no resultado como custo fixo. Nesse caso, então, os valores que vão para, como vocês devem lembrar aqui, os valores que vão para o CMV é somente custos variáveis. Aqui, ó. Então, o que vai para custo variável é somente o custo variável. Até essa figurinha aqui do lado é um pouco melhor para explicar isso. Então, tudo o que é variável, o que é específico para um produto, ele assume a característica do produto, vai para estoque, a partir do momento que ele é vendido, ele vira CPV e ele vira resultado. O que for custo fixo, manda direto para resultado. Então, nesse caso, essa discrepância ele vai dar uma diferencinha no resultado, porque você está assumindo, então, que anteriormente os teus custos fixos eles iam ser alocados ao produto, iam para o estoque e depois eles seriam vendidos.
Então, você só iria vender aquele produto, ou você só iria assumir aquele gasto com aquele produto a partir do momento onde ele fosse vendido. No custeio variável, não. No custeio variável, deixa eu voltar na figura, no custeio variável, esse custo fixo, que no custeio para absorção, deixa eu até colocar uma outra cor aqui para ver se eu consigo dar esse destaque para vocês. Deixa eu colocar em azul. Então, no custeio, deixa eu até colocar aqui, ó, custeio absorção. Ele está em azul. Então, o custeio para absorção, esse custo fixo, ele era rateado para cada um dos produtos e depois ele ia para estoque e depois ele era vendido. A partir do momento que ele era vendido, ele ia para o CPV. Ele ia para o resultado a partir do momento que ele era vendido. Só que o problema é que no custo variável, esse valor ele já é assumido hoje, independente se você vende ou se você não vende. Ele já é assumido integralmente no resultado. Ele não passa no estoque primeiro. Não é só quando se vende, é agora, nesse momento atual, ele já vira conta de resultado. Então, esses custos fixos, eles vão direto para resultado. Então, nesse ponto, percebam então que vai haver uma diferença no resultado entre custo por absorção e custo variável. Então, quando a produção ela for menor que as vendas, digamos que você já tem alguns valores no estoque, o lucro líquido ele vai ser apurado, quando ele for apurado pelo custeio por absorção, geralmente ele vai ser menor do que for apurado por custeio variável. Justamente porque na produção que você teve uma menor quantidade, já que você tinha uns produtos em estoque, o custeio variável, então, ele vai falar assim, então tá, já que o valor é menor, joga tudo isso no resultado e é isso, acabou. Aquele ponto já se encerrou naquele momento. Não vai acontecer somente a partir do momento da venda daquele produto. Ele não vai para o estoque, quando a gente fala sobre os custos fixos, né? Então, nesse ponto, vai haver uma discrepância nesses valores, sempre quando você tiver uma noção sobre o que for produzido com relação ao que for vendido. Então, essa é a ideia de se os dois forem iguais, se um for diferente do outro e se um for maior do que o outro. Nesses pontos, essa discrepância, a gente precisa dar um destaque. E o destaque é justamente esse, pessoal. Então, o resumo que eu dou para vocês é esse. Quando a produção é igual à venda, então não existe nenhuma variação. O lucro por absorção vai ser igual ao lucro variável. A partir do momento, então, que você tem uma produção maior que as vendas, quer dizer, então, que você está gerando um estoque, nesse momento, então, o lucro variável vai ser mais pesado, porque aqui ele não importa a passagem do produto no estoque. Então, vai ser mais pesado para o variável e o lucro por absorção, então, vai ter um resultado um pouco melhor, já que, então, você não vendeu tudo que produziu. Depois, quando você tem essa ideia de que você produz menos do que você vende, que você já tem um estoque parado, aqui então a gente está falando sobre você tentar diminuir o estoque que você já tem. Então, nesse ponto, o teu lucro por absorção vai ser menor do que o lucro variável. Dá para a gente perceber isso em um exemplo? Claro que dá. Se a dúvida de vocês era essa, aqui a gente tem um exemplo bem bacana para a gente tratar isso. Observem o seguinte. Então, fazendo a apuração de um custo de uma determinada empresa. Essa empresa, então, ela vai vender 6.000 unidades. Ela produziu e ela tem a intenção de vender 6.000 unidades. Custos variáveis eram esses valores unitários, né? Então, eram R$2 unitários de mão de obra direta e indireta, 2, 4, 1 e 3. Custos fixos, então, 30.000 e despesas de vendas e administrativas de 10.000. Se eu fizer uma análise desses gastos pelo método de custeio por absorção e variável, o método de custeio por absorção eu vou ter um custo unitário de R$12, fazendo o somatório de cada um deles, e o custo variável, então, eu vou ter um valor de
R$ 7, porque eu peguei somente o que for variável. Então, apurando o custo, aqui eu não levo em consideração despesas administrativas e de vendas, que seriam variáveis, no caso, em uma determinada etapa, mas aqui não é o caso. Então, custo variável, somente o que é custo. Lembra lá, a gente já mencionou nos vídeos anteriores. Quando a gente fala sobre o custo, quando a gente está tentando fazer o nosso CMV, o nosso CPV, ele vai ser somente o que for variável. Então, 7 como custo unitário, 12 como custo unitário entre custeio variável e absorção, respectivamente. Esse é uma etapa do nosso exercício. Depois, para a apuração do resultado, percebam o seguinte: levando em consideração o preço de venda de 20 mil e do que eu produzi, que eram 6 mil unidades, se eu vendi só 5 mil peças, no custeio para absorção, eu vou ter que fazer da seguinte forma. Então, eu vendi 5 mil vezes 20, então eu tenho 100 mil reais de receita, de venda. Os meus custos, eles vão acontecer da seguinte forma. Então, eu tive uma produção de... Cadê? Uma produção aqui, então, de 6 mil peças. Lembra que eu estou falando do custeio por absorção. 6 mil vezes o custo de R$ 12, que era o custo unitário, como eu coloquei aqui anteriormente. Então, 6 mil vezes 12, 12 mil foi o que eu gastei para produzir essas 6 mil peças. Se eu vendi, então, cadê? Eu vendi 5 mil peças a um custo unitário de R$ 12 para cada uma delas, então eu tive um custo de mercadoria vendida de 60 mil peças. O que me sobra, a diferença deles, é um estoque de 12 mil. Então, nesse caso, descontando as minhas vendas de 100 mil, 60 mil, que é o meu CPV, o meu CMV, eu vou achar então o meu lucro bruto de 40 mil. Destaco, então, despesas administrativas com vendas e despesas fixas, que é o que eu tenho aqui, né? Despesas com vendas e administrativas. Cadê as despesas fixas? Acho que o exercício deu 10 mil e 15 mil. Cadê o 15 mil? Despesas com vendas, óbvio, né? Despesas com vendas, ele tem que ser proporcional às vendas. Então, eu tive, cadê? Aqui, ó, despesas com vendas é de R$ 3 por unidade, vendi 5 mil unidades, então 3 vezes 5 mil, 15 mil. Então, 10 mais 15 mil, 25 mil, descontados do lucro bruto de 40, eu tenho um lucro operacional de 15. Então, no custeio por absorção, já que eu vendi menos do que eu produzi, já que eu sobrou no estoque, o custeio para absorção, a tendência é que ele tenha um lucro operacional maior do que o custeio variável. Vamos observar a diferença justamente no custeio variável. Então, no custeio variável, se eu vendi, então, a mesma coisa, uma receita de 100 mil, o meu custo variável era de 7, o meu custo era de 7 por unidade. Multiplicado por 6 mil peças fabricadas, eu tenho, então, 42 mil de valores que foram fabricados. O que eu vendi foram exclusivamente 5 mil peças, a um custo de 7 cada uma delas. Eu tive um custo de 35, só que no custo variável, desconto tudo que for variável no nosso, da nossa receita. Então, aqui, o que me sobra, esse lucro bruto poderia ser uma outra coisa. Isso aqui é uma pergunta que eu deixo para vocês, pessoal. Que outro nome que eu posso dar para essa etapa aqui? Eu não vou responder, mas tem um nome que eu posso substituir aqui. A gente já viu nas aulas anteriores. Quem souber, pessoal, coloca nos comentários. Essa dúvida aqui eu acho que poucas pessoas vão pegar. Mas se você conseguir substituir esse lucro bruto por um outro nome, acho que você está sacando muito bem esse conteúdo. Então, descontado tudo que for variável, me sobra então um valor de 50 mil. Então, 100 mil menos custos de 35, menos despesas variáveis, despesas de vendas e despesas administrativas variáveis, eu tenho então que me sobra um valor de 50 mil. Depois eu desconto tudo que for fixo. Então, aqui é o que for variável e aqui é o que for fixo.
Despesas fixas, então, são despesas com vendas e administrações fixas e custos indiretos de fabricação também que são fixos. Então, no valor de 10, no valor de 30. O exercício deu para gente. Então, 50 menos 40 mil, me sobra um valor de 10. Então, justamente do que a gente viu anteriormente, o custeio por absorção me dá um valor maior do que o custeio variável. Então, se eu tenho uma produção maior do que as minhas vendas, a tendência é que o meu custeio por absorção tenha um resultado melhor do que o custeio variável. Então, analisando essa cadeia hereditária, eu tenho 15 mil de lucro do custeio por absorção e de 10 mil o custeio variável, justamente por essa diferença do que eu carreguei no do meu estoque para o meu resultado. Certo, pessoal? Então, aqui é uma demonstração justamente do que a gente viu anteriormente. Ok? Espero, pessoal, que se vocês tiverem alguma dúvida, tirem aqui nesse vídeo, não deixem passar em mais nenhuma etapa, porque esse conteúdo ele é ótimo, ele é muito bom de se analisar, só que ele é um pouquinho complicado. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem. E não tenham medo de perguntar, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida de várias outras pessoas. Vocês podem estar ajudando muitas pessoas. Pessoal, eu vou deixar um exercício para vocês treinarem o que vocês viram até agora. Então, deixa eu até dar um destaque aqui, tirar isso aqui. Se vocês quiserem, pausem o vídeo nesse momento, deem uma olhada no exercício e respondam as duas letras, a letra A e a letra B. Então, analisem ponto a ponto, depois vocês vão precisar calcular o resultado bruto e o resultado líquido, tentando utilizar o método de custeio variável, destacando a margem de contribuição. Depois, vocês vão precisar dizer para mim qual produto que você incentivaria a venda com base nos cálculos que vocês fizeram desse custeio variável. Beleza, pessoal? Pausem o vídeo, não se esqueçam, e tentem resolver esse exercício. De preferência, se vocês quiserem, comentem aqui no vídeo, coloquem o resultado de vocês e a gente vai tentando debater o como que vocês interpretam essa análise. Beleza, pessoal? Então, a princípio é isso. Essa aula fica por aqui. Agradeço muito a participação de cada um de vocês e nos vemos nos próximos conteúdos. Até mais. Tchau, tchau.